Olá pessoal, estamos aqui para fazer o primeiro vídeo de um novo formato. Eu já tinha planejado fazer esse tipo de formato de vídeo antes, mas esse será o primeiro. Serão vídeos mais sobre comentários e assuntos dados em sala de aula ou de coisas que eu tenha considerado que não ficaram bem esclarecidas nos vídeos de aulas específicas, em que eu farei comentários. Esse formato vai ser dedicado a comentários. Mas esse primeiro especificamente foi pensado em apresentação pessoal, certo? Porque em nenhum momento eu falei de alguma coisa sobre minha trajetória ou de por como eu cheguei a esse momento especificamente, certo? Estamos no dia 29 de junho, 29 de junho de 2020, é noite agora, e eu estava devendo essa de contar um pouco da minha história, certo? Porque em termos de currículo eu sou bacharel em biologia, mestre em bioquímica, doutor em ciências pela USP, né? Então, eu terei que me contextualizar, certo? Até para se entender muita coisa sobre as minhas opções. Por que eu estou com filosofia da biologia, entre outras coisas, né? Então, começo de história, nasci lá em dezembro de 1964, no Rio de Janeiro, certo? Mas eu fui primogênito da família e, pela circunstância, meu pai era militar, a família se mudou para o Recife no começo dos anos 70. E ele acabou não saindo mais de lá, então a família não saiu mais de lá. Então, na realidade, eu fui criado lá, criado no Recife. Então, foi de 1972 a 1993 que eu fiquei lá, que eu vivi lá. Então, minha formação acadêmica básica toda pernambucana, e em termos culturais também. Eu tenho uma base cultural, influência cultural toda pernambucana, né? Sou do frevo do maracatu, bem como de movimento armorial, de ter crescido com aquela influência de movimento armorial, orquestra armorial, o quinteto armorial, e além de música clássica, além da música erudita. Sinfonia de Beethoven eu ouço desde a adolescência. Eu ouço integralmente. Já não sei quantas vezes, acho que já ouvi a nona, por exemplo, dezenas de vezes. Não tenho nem ideia. E eu vi mesmo, do começo ao fim, e só ouvir, sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então é o seguinte, falando até das minhas coisas, porque quando eu tinha 8 anos de idade, até por histórias que um tio meu contava, certas coisas, aí me despertou coisa do cosmos e astronomia, né? Comecei a me interessar por aquilo, achar aquilo fascinante, mas depois a parte de seres vivos, da vida, me interessou mais. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu pedi para minha mãe comprar no reembolso um microscópio, então foi o meu primeiro microscópio. Eu ainda tenho hoje, ele está num quadro mesmo, num trabalho de arte que eu fiz. Isso é outra história, né, Vitor? Então, eu, com 11 anos de idade, eu tive meu primeiro microscópio,
de 12 para 13, eu colecionava insetos. Acabei indo fazer biologia, né, na Federal de Pernambuco, em 1982. Agora não, fui acabar fazendo biologia, mas o curioso é que a parte de filosofia, porque eu tive filosofia no ensino médio, que era chamado de segundo grau, já era chamado na época que eu fiz de segundo grau, que foi em 1979, 80, 81. O professor de filosofia foi Augusto Burle, que era do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, eu estava ali ligado à Federal de Pernambuco no ensino médio, no segundo grau, no bacharelado e no mestrado. Certo? E no mestrado. O que aconteceu? Entrei para fazer biológicas, mas a minha parte de filosofia ficou lá, porque naquela época eu não estava interessado em filosofia mesmo, para seguir carreira, certo? Mas muita coisa das minhas aulas com o professor Augusto Burle, detalhes, eu me lembro. Até hoje eu costumo brincar com alguma coisa que ele fazia, como, por exemplo, vocês sabem qual é a definição de hipótese do Matuto? É a definição, né? Hipótese é aquilo que não é, mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. Nessa brincadeira com o verbo ser, como o Ribeiro dizia, a gente está falando que é hipótese, né? Que é o pensamento hipotético. E se as coisas não são do jeito que a gente pensa que é? E se o Sol, como pode ter sido o pensamento de Copérnico, o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol. Quais seriam as consequências? Será que isso é verdade, então? Pelo que a gente pode examinar a partir daí? Vale para o pensamento hipotético, vale muito e se. Né? A questão do se. Tal coisa não for verdade, for outra. E existem estudos também experimentais que são hipotéticos. Né? Em bioquímica tem estudos hipotéticos sobre o ciclo do ácido cítrico. Por exemplo, em que ao invés de formar o oxaloacetato de 6 carbonos, a parte de 2 carbonos, que é do acetato, ligado a acetilcosimar, se oxida só com 2 carbonos. E os estudos hipotéticos indicam que o número de ATPs que se consegue fazer sem formar uma molécula de 6 carbonos é a metade do que se consegue com a molécula de 6 carbonos, ao invés de só com 2. Então vocês que já estudaram bioquímica, né, sabem do que eu estou falando mesmo. Então, e se diz que realmente a natureza otimizou, nessa situação, otimizou a produção de ATP. Agora, vamos voltar lá. E quando eu estava fazendo o bacharelado, eu tive a oportunidade de fazer a licenciatura, mas naquele momento não me interessou. Eu acabei entrando para o mestrado logo. Deixei de lado o título de licenciado. De qualquer maneira, eu não tinha perfil para ser professor de ensino médio, porque o objetivo era outro. Acabei, por força de algumas circunstâncias, entrando em projetos ligados a doenças tropicais, que tinha um laboratório em convênio com o governo do Japão, né, que ainda existe esse laboratório, que é o Laboratório de Imunopatologia Professor Keizo Asami, LICA, que está no mesmo prédio do Instituto Ageu Magalhães, dentro do campus. Certo?
minha orientadora Elizabeth Chaves, orientadora de mestrado. Então eu comecei a trabalhar com a filariose, com a parasita, eu ia fazer estudo de proteína de parasitas. Começou com a Vukereria bancroft. Não deu certo. Foi um ano ou mais. Naquela época, o mestrado de Bioquímica da Federal de Pernambuco era muito extenso em termos de créditos. Eles ficavam 1 ano e meio fazendo créditos e não conseguia fazer pesquisa ao mesmo tempo, porque era muita coisa. Depois, 1 ano de projeto que não deu certo. Tranquei o mestrado porque estava começando a me interessar por psicologia. Comecei a fazer curso de psicologia em paralelo. Então comecei uma formação na área de sociais, de humanas. Disso também voltei a estudar filosofia também nessa época. Comecei em paralelo, mas acabei não conciliando e voltei para realmente que minha estratégia o que era mais execuível para mim, em termos profissionais, era ter o título de mestre. Então, voltei para o mestrado, mudei de projeto, não de orientadora. Fui trabalhar com citosoma Mansoni, com proteína de superfície. Fui usar uma técnica nova para marcação de proteína de superfície, e o que aconteceu é que falando bem rapidamente, a técnica se mostrou ineficaz. Então, ao invés de eu trabalhar em cima da própria proteína, das cercárias, que são as formas infectantes da esquistossomose, do esquistossoma, né, do citosoma Mansoni, ao invés de trabalhar com as proteínas de superfície, fui trabalhar com a questão da própria técnica, que os controles estavam dando positivo. Havia 2 problemas. Porque com essa técnica, que é a biotenilização, usa uma molécula biológica natural para marcar, se tem que levar em consideração se o espécime com a qual a gente está trabalhando, se a espécie, com a qual a gente está trabalhando, ela não tem essa molécula endógena em quantidade suficiente para mascarar. Certo? E se mostrou, o tema foi esse. Então, depois de terminar o mestrado, prestei concurso, aí o hiato acabou sendo grande com tanta coisa que aconteceu, prestei concurso, Federal da Bahia não passei, fui professor substituto em 93 da Federal de Roraima, Boa Vista, em 1993, prestei concurso à Federal da Paraíba no final do ano, passei em Boa Vista também, mas preferia João Pessoa, por vários motivos pessoais também, não é só questão da universidade, família toda em Recife, né? Eu estava prestes a me casar e já estava encaminhando para um casamento, eu fui para Boa Vista deixando gente me esperando em Recife. E o que aconteceu? Assumi Federal da Paraíba, 21 de fevereiro de 1994, foi a assinatura de contrato. Só que naquela época eu só estava com mestrado. Certo? E fui andando, comecei a fazer coisas no Agel Magalhães para ver se encaminhava para o doutorado e não estava conseguindo conciliar, não estava conseguindo fazer trabalho e pesquisa aqui em João Pessoa. Vários motivos, porque também vida nova de professor, estava com muita dificuldade para ser professor. Estava com muita dificuldade para ser professor. Estou vendo o tempo. Sei. E comecei a perceber que eu não era professor. Né? Que era um desastre em sala de aula. E comecei a estudar a parte de didática, de ensino.
E a partir também da minha própria experiência como aprendiz de bioquímica, porque bioquímica não é fácil. Não é uma área fácil para se aprender nem para se ensinar. É uma área carregada de terminologia. Então, mas a gente pode fazer a estratégia que a gente tem que focar no entendimento, focar na compreensão do que acontece, do que o Albert Leninger chamava de lógica molecular da vida. Nas aulas de filosofia da biologia vão ter aulas sobre biosemiótica e códigos biológicos, em que vai para uma outra abordagem que realmente condiz muito bem com essa lógica molecular da vida, em que para a bioquímica o grande problema como qualquer outro, muita coisa em biologia, Pedro, como muita coisa em biologia, a carga terminológica é grande demais, porque tem muita coisa mesmo. É muita coisa, não é uma carga terminológica, é uma terminologia específica, técnica, muito diferente a ser usado dessa terminologia usada no dia a dia. Quando a gente estuda botânica é pior ainda. Anatomia de vegetal chega a ser pior, porque o nome de órgãos, de plantas, não são nomes que a gente está acostumado, né, que nós estamos acostumados. Primeiro, quando a gente vai para animal, fígado, coisa que a gente soa similar para ele, fígado, coração, etc. Agora, dizer, por exemplo, que o ciclo do ácido cítrico, que eu falei ainda agora, a acetilcoenzima A reage com oxaloacetato, saindo o acetil, que é só uma ativadora, e o grupo acetato da acetil, esse grupo acetil que forma 2 carbonos, se condensa com oxaloacetato de 4, formando citrato de 6, depois é transformado em isocitrato, alfa-cetglutarato, alfa-cetglutarato, glutamato, etc, etc. Fumarato, elimalato. Eu pulei o succinil e succinil com enzima A, succinil. Acabei pulando, mas vocês que não são da área podem notar que a terminologia não é algo banal. E eu estou falando uma coisa que é muito básica. Uma coisa muito básica. Então, a terminologia como nome de enzima como glicose, fosfato, esqueci, aspartato transaminase, aspartato transaminase. Os nomes não são banais, a terminologia não é banal. E isso é um empecilho, certo? Agora, o problema que eu ensino, e às vezes a gente quando aprende, a gente se foca tanto nisso que esquece de entender primeiro. E a gente não é para memorizar como é que as coisas funcionam, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Então, a partir desse problema que eu fui notando no próprio ensino e aprendizagem da minha área, certo? Tomei conhecimento que tinha um grupo da bioquímica na USP que estava trabalhando com pesquisa e ensino de bioquímica, e chefiado pelo professor Dr. Baiardo Batista Torres. Então ele se tornou meu orientador de doutorado. Então fui fazer doutorado com isso, sobre isso. E inicialmente ele começou a trabalhar, porque muito das linhas que ele fazia na época, dos orientadores dele, era desenvolver material didático, isso no final dos anos 90. Desenvolver material didático e aplicação de computador, de simulação, com interatividade, certo? E eu achava que para cá, para os nossos estudantes, teria que ver uma coisa mais fundamental, uma coisa mais conceitual. Que teria que ser algo mais conceitual.
Então, a primeira parte do meu trabalho de doutorado foi com as concepções alternativas dos estudantes. Porque teve muita pesquisa educacional em ciência, no ensino, aprendizagem de ciências, em que se observava que os estudantes tinham conceitos diferentes daqueles do paradigma científico, dos aceitos pela comunidade científica. E por que eles tinham? Porque o entendimento de uma adolescente de 14 anos sobre átomo poderia diferir tanto da comunidade científica. A diferença não era questão por falta de conhecimento. Havia questões epistemológicas por trás, certo? Há questões epistemológicas. É o que é chamado de conceito alternativo, não conceitos errôneos, porque não se pode taxar de errado, porque isso é questão também do nível de entendimento. Mas, no caso, por exemplo, mesmo de átomo, certo? Dependendo do nível de entendimento do estudante ou da criança, quando ela começa a ouvir falar de átomo, ela pode achar que átomo, molécula, que a molécula da água seja uma gotinha de água, seja a mesma coisa da gotinha de água. Um átomo de ferro tem a propriedade do ferro, pode derreter, se esticar, se moldar. É um conceito voltado muito semelhante ao do atomismo grego, em que achava que era o menor pedaço possível daquela matéria. Mas era um pedaço daquela matéria, com as mesmas características da matéria. Um átomo de ferro para os gregos seria um pedaço de ferro. Na teoria atômica moderna, ou desde a teoria atômica, quando ela se tornou científica com Dalton, que ainda era nível de hipótese, a gente não pode chamar de teoria, e sim, em Dalton a gente tem uma hipótese atômica, certo? Que só se torna teoria mesmo a partir da mecânica quântica ondulatória. Uma teoria no sentido científico. E isso é questão de filosofia da ciência, questão da história da ciência, certo? Então, por causa dessas questões epistemológicas, a gente começou também, numa segunda fase do trabalho, a examinar os conceitos ligados à filosofia da ciência que os estudantes tinham. E esse foi o foco, no final das contas, da minha tese de doutorado. Concepções de ciência dos estudantes das áreas biológicas e saúde, dos estudantes iniciantes. Foi feita uma série de entrevistas e gravações de vídeo, de aplicação de questionário, e se viu que realmente o estudante chega na universidade sem ter conhecimento de filosofia da ciência, sem ter conhecimento de o que é ciência mesmo. Então tem aquelas concepções estereotipadas de ciência, de que ciência é para descobrir fatos, que cientistas são descobridores de fatos, e entre outros que a gente já colocou aí para vocês. Tudo muito voltado a uma que a gente chama de empirismo ingênuo, especialmente o empirismo ingênuo, sendo que entre os estudantes, entre os nossos, né, há muito de não só empirismo ingênuo, mas uma coisa muito mais frouxa, sem ter rigor conceitual, é aquela coisa de manifestar, de se expressar, do ouvir falar, que demonstra falta realmente de estudo daquele assunto, em que os colégios não estavam preparando, a escola não está preparando esse assunto. Se fala muito sobre temas da ciência específicos, mas a própria ciência, o conhecimento sobre a ciência não há. E, sim, então foi o objetivo. Quando eu terminei o doutorado, certo, aconteceu uma reforma curricular no curso de Biológica da Federal da Paraíba.
e foi criada uma disciplina de História e Filosofia das Ciências Naturais. E em discussão departamental, eu me prontifiquei a assumir. Eu tive interesse em assumir essa disciplina. Então, a disciplina, usando uma terminologia mais atual, o componente curricular obrigatório, História e Filosofia das Ciências Naturais, para o curso de Ciências Biológicas, tanto na modalidade, tanto o bacharelado, quanto a licenciatura, como também a modalidade existe à distância, que também tem, certo? E foi criada essa disciplina e eu assumi como o professor dela, né? Então, é por isso que eu acabei chegando aqui. Até porque o meu interesse também, quando comecei a fazer o doutorado, certo? E ia estudar a parte de filosofia da ciência, eu fiz disciplinas, etc. Também ver que também há muita importância da história. Apesar da parte de história da ciência não fez parte da minha tese de doutorado, mas eu tive que estudar. E tornou-se também hábito de eu estudar muita coisa de divulgação científica. Estudar muita coisa de divulgação científica. E faz parte também dos livros como de Darwin e de outros autores, e de autores de história da ciência, que fui aproveitando na construção da disciplina, na construção do curso, certo? Então, falando uma coisa que eu não tinha citado até agora, né? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa em 94, eu descobri ali na Praça da Independência que eu já tinha interesse em estudar arte, começar a fazer isso. E ali na Praça da Independência tinha uma casa que hoje é do governo do estado e que tem a Casa do Artesão, se não me engano, que está funcionando agora, mas naquela época tinha um Centro de Artes Visuais Tambiá. Eu fui procurar ver e tinha curso de arte, curso de pintura, etc. Né? E acabei começando a fazer curso de pintura ali. Marlene Almeida, pintora Marlene Almeida foi minha professora em vários períodos, não me lembro agora o quanto eu fiz ali, fazia um ano, depois voltava. E ali eles enfatizavam muito a liberdade, certa liberdade criativa e não a parte de desenvolver técnicas. Isso, ou seja, incentivava muita contemporaneidade da arte. Eu acabei também estudando um bocado de arte conta própria. E quando fiz exposição, em 1997, 1999, ainda sobre essa influência, ainda já estava no doutorado em 99, que eu fiz no Espaço Cultural. Foi feita lá no Espaço Cultural, fiz na universidade em 97. Fui fazer o doutorado, não teve como conciliar, certo? Quando eu voltei, aí nessa parte de arte eu resolvi que deveria integrar a parte de arte com a parte mais acadêmica. Como eu ainda estou estudando muito Edgar Morin, mas na época eu estava descobrindo Edgar Morin, começo dos anos 2000. E Edgar Morin, tem um momento logo no primeiro volume de Um Método, em 6 volumes, que ele fala que a palavra complexidade tem sua origem no latim complexus, que significa tecido junto, tecido de trama, de tecer. Gerou a palavra. E eu formulei, inspirou para formular
um, um projeto de arte. Nesse projeto de arte, que eu coloquei o nome Projeto Complexos, o Fio e a Trama, a minha fundamentação teórica, minhas diretrizes teóricas para fundamentar esse projeto foram exatamente as mesmas da tese de doutorado. Eu consegui encaixar, porque na tese de doutorado está como perspectivas, perspectiva dialética, perspectiva complexa, da complexidade, perspectiva crítica e a perspectiva construtivista. Sou sócio-interacionista, falando em termos mais modernos, né? A perspectiva sócio-interacionista em termos de ensino-aprendizagem, dialética em termos de pensamento, complexa em termos de entender também a epistemologia, que eu posso falar mais isso depois, mas foi como base teórica. Agora, em termos de linguagem, eu me voltei mais para as raízes da cultura popular, de usar sisal e usar forma voltada para o artesanato, em termos de linguagem. Né? Em termos de linguagem. Então, o que eu faço não é pintura nem escultura e também não é tecelagem. E também não é artesanato e não é naif. Eu não quero classificar em nada, certo? Mas isso a gente pode falar depois. Certas coisas a gente pode falar depois, mas para finalizar, falando Edgar Morin, que coisa que me veio à cabeça nesses últimos dias, né, é que muita gente esquece de uma lição de Morin, é que não existe explicação simples para o complexo. Se o complexo ele tem uma explicação simples para o complexo, na realidade essa explicação, eu não estou usando a palavra de Morin, essa explicação é simplória, não é simples. Porque para Morin, ele coloca bem isso, todo conhecimento simplificador é mutilado. Todo conhecimento que é simplificador da realidade, de uma realidade complexa, é um conhecimento mutilado, incompleto e, por isso, inadequado. Citando o átomo, a teoria quântico-ondulatória é extremamente sofisticada, porque o átomo é um fenômeno complexo. Pode, à primeira vista, parecer simples, mas é um fenômeno extremamente complexo. É um mundo à parte, aquele mundo naquele nível. Certo? E as pessoas ficam querendo explicar a realidade social, que é um outro nível, mas de um outro tipo de complexidade, a partir de fórmulas simplificatórias. Ficam querendo ver a realidade. Nós somos como aqueles cegos tocando elefante, cada um pedaço do conto sufi. Que aquela história é uma história de um conto sufi. E o problema não é sermos cegos tocando elefante para termos cada um nossa realidade. O problema é a gente não admitir isso, ou não reconhecer, ou não saber isso. O primeiro ponto que a gente tem que saber, ou tem que admitir, é reconhecer os nossos limites, e os nossos limites epistemológicos, nesse caso. Até onde pode ir nosso conhecimento e o limite do próprio conhecimento. O conhecimento é referente a quê? É a modéstia epistemológica de Galileu. Então, não existem fórmulas para lidar com a realidade. Fórmulas são
são ferramentas matemáticas que têm sua aplicabilidade, mas você não vai poder encontrar uma fórmula exata que tal coisa é assim, assado e acabou, e aplicar isso a uma realidade muito natural e muito menos social. Então, as ideologias acabam sempre funcionando como fórmulas. Mas isso é uma outra história. Já estou dialogando um pouquinho agora. Então, até a próxima, pessoal. Estou me despedindo agora. Então, muito obrigado a todas e a todos e até o próximo vídeo.